Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente com o nosso videoblog, com mais uma mensagem para edificar a sua vida. Bom, a nossa palavra de hoje é sobre o rei Davi. Essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor e pensando o que eu poderia estar falando para vocês, o que eu poderia estar pregando essa semana, para estar fazendo uma mensagem bem legal, algo assim que todo mundo já conhece, mas que é uma palavra que edifica muito as nossas vidas. E eu escrevi algo sobre o rei Davi que eu queria compartilhar com vocês. Ontem estava meditando na palavra e comecei a pensar. Muitos personagens bíblicos são referenciais para a nossa vida, por nos deixarem exemplos de fé, coragem, obediência e paciência. Mas só um foi considerado pelo próprio Deus o homem segundo o coração de Deus. Essa palavra está em 1 Samuel 13:14, quando o Senhor fala que o rei Davi era um homem segundo o coração dele. Davi foi o maior rei de Israel. Mas você pode estar se perguntando, às vezes a pessoa não sabe quem foi o rei Davi. Quem foi Davi? Davi foi um homem perfeito, sobrenatural, isento de pecados? Não. Ele não foi um homem perfeito e não foi isento de pecados. Davi, ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus? Foi. Mas ele era um homem, ele era um ser humano como eu e você. E ele também tinha pecados, como eu e você. Tanto que a palavra do Senhor, ela fala 2 pecados gravíssimos que ele cometeu. Ele cometeu adultério e homicídio. Todos nós já conhecemos essa palavra. Só que Davi, ele era um homem muito humilde e ele sabia reconhecer o seu pecado. Então ele se arrependeu diante do Senhor de todo o seu coração. E na palavra do Senhor fala a oração que Davi fez ao Senhor de arrependimento, que daqui a pouquinho a gente vai ler e vamos entender melhor como que foi esse arrependimento de Davi. Davi era semelhante a qualquer um de nós, porém aprendeu que a melhor maneira de alcançar o coração de Deus é o caminho da adoração, da humildade, da sinceridade e do arrependimento. O rei Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, um homem cuja adoração e seu clamor chegava até o Senhor. No entanto, Davi não era perfeito. Ele desejou uma mulher que viu tomando banho, então descobriu quem era essa mulher. Então ele a desejou e mandou seu marido à frente de batalha para ser morto. É curioso e ao mesmo tempo vemos como Deus é maravilhoso e misericordioso. Perdoou Davi e ele foi chamado esse homem segundo o coração de Deus. Bom, pegue sua Bíblia agora e vamos meditar lá em Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque de ti não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Vamos só até aqui. Então Davi ele pediu a Deus que criasse nele um espírito reto, um espírito inabalável, e que Deus não retirasse dele esse espírito. Então o que nós podemos ver com essa mensagem? Que Davi, além de todos os pecados que ele tinha cometido, de todos os maus caminhos por onde ele tinha passado, ainda teve uma saída para Davi. Se você aprofundar na história dele, você vai conhecer muitas outras experiências que ele teve com Deus e que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Os tempos não mudaram, porque o nosso Deus ele não muda. Então se você tem uma experiência com Deus, ela vai ficar para sempre guardada com você. Então Davi, ele passa para nós essas experiências que ele teve com Deus. E ele não foi perfeito, como nós não somos perfeitos. Basta que nós nos arrependemos ao Senhor e nos entregamos a Ele em espírito e em verdade, para que nós podemos mesmo ser chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus. O que vejo nessa história é que temos que servir mesmo ao Senhor, mas isso não significa que não pecamos. Por isso, andar com Deus é importante e o reconhecimento dos nossos pecados também é muito importante. Arrependimento. Peça mesmo ao Senhor que te ajude, para que Ele não afaste o Espírito dele das nossas vidas. Espero que essa palavra hoje tenha edificado a sua vida e que realmente possa ter algo que te tocou nessa mensagem, que possa ter te edificado. Se você quer descobrir mais sobre o nosso ministério, saber de histórias, baixar músicas,
ver novos artigos, acesse o nosso site natanirocha.acorteinglesa.com.br. O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu.